Olá pessoal, tudo bem? Professora Mercedes Bonorino aqui do curso Rico Domingues. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, cai muito no Sebrasp, que é a relação da pontuação com os pronomes relativos. Tá? Então se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo ver esta aulinha com 6 questões muito legais que envolvem inclusive interpretação de texto. Tá? Primeiro, pessoal, vamos recordar a questão dos pronomes relativos? O que é um pronome relativo? Né? Vocês têm esse vídeo nosso, dá uma olhadinha lá, mas um pronome relativo muito importante que a gente utiliza demais, tá? Dentre outros, é o que? O que toda vez que puder ser substituído por o ou a qual, tá? Ou em que, na qual, de que, da qual, é um pronome relativo. O a qual, o qual é o pronome relativo que tem gênero, tem flexão de gênero e plural, e número, tá? Então aqui, olha só, os homens que são honestos merecem atenção. Vocês estão vendo o quê? Os homens os quais são honestos merecem atenção. Aquele que é um pronome relativo que se refere a o substantivo imediatamente anterior, que é o pronome relativo que, referindo-se a homens, é uma oração subordinada adjetiva. E ela é chamada de restritiva por quê? Ah, porque não tem vírgula. Exato. Então, quando você não coloca a vírgula junto ao pronome relativo, né? Veja, ele acaba trazendo para o texto um valor restritivo. Então, você tem 2 aspectos aqui importantes. Um é a decoreba, de saber quando não há vírgula, chamamos de adjetiva restritiva, e quando houver a vírgula, vocês já vão ver, chamamos de adjetiva explicativa. Decorou? Legal, mas não fica só nisso, pessoal. Há também a questão da interpretação de texto. Quando eu digo que homens que são honestos merecem atenção, sem vírgula, eu estou fazendo uma restrição. Há uma inferência aqui, inclusive, que nem todos os homens são honestos, porque os homens que são honestos sem vírgula, há aqueles que não são. Então eu crio um subgrupo, tá? Certo? Então, o valor, tem um valor de adjunta de nominal. Os homens honestos merecem atenção. Se nós tirarmos o que são, fica os homens honestos merecem atenção. Então, o que nós temos aqui? Uma leitura restritiva. Tá? Os homens honestos merecem atenção. Os homens que são honestos merecem atenção. São estruturas equivalentes quanto ao sentido e ambas em caráter restritivo. Então, a decoreba, tá? Sem vírgula, oração adjetiva restritiva. Pode ser que com isso você resolva algumas questões, mas as questões que vamos ver aqui na sequência do Sebrasp, tá? São questões que envolvem o aspecto da mudança de significado ou o significado que está por trás daquela situação. No caso aqui, eu estou pressupondo, né, há uma inferência que é que há homens, tá, que não são honestos, certo? E só os que são honestos merecem atenção. Tá claro? Muito bem. Observe agora o caso de baixo. Eu vou direto ao exemplo, pode ser? Os homens que são mortais temem a doença. Entre vírgulas. Veja que esse que é da mesma natureza morfológica, classificação, do que de cima. Os homens, os quais são mortais, então você tem o que? Pronome relativo. A oração que se segue é uma oração adjetiva, só que ela é chamada de explicativa, quando está entre vírgulas. Um parênteses, pessoal. Esse entre vírgulas poderia estar entre travessões? Poderia. Poderia estar entre parênteses? Até poderia. Tá? Então, ela está, na verdade, destacada ou separada da oração principal, que é os homens temem a doença. Ao colocar entre vírgulas, cria-se o caráter explicativo. Se nós retirarmos o que são, ficaria os homens mortais temem a doença. Se você retira, né, o pronome relativo e o verbo, você cria, na verdade, um efeito de aposto, né? Certo? Os homens, seres mortais, temem a doença. Mas vamos voltar para a questão da interpretação. Quando se diz os homens que são mortais, é para todo X, X é homem e é mortal. Ou seja, todos. Então, aqui eu tenho uma leitura universal, né? Generalizante. Então, quando colocamos entre vírgulas, generalizamos. Quando tiramos as vírgulas, restringimos. Isso muda total o sentido. Então, imagine vocês se aqui colocássemos entre vírgulas. Os homens, vírgula, que são honestos, vírgula, merecem atenção. Essa frase solta, sem contexto algum. O que você vai pensar? Bom, todos são honestos. E aí seria uma pessoa bem ingênua, que infelizmente no mundo há os desonestos, né? Enfim, só que aqui no caso, para todo X, X é homem é mortal. Os homens são mortais. Eles podem viver muito, bacana, ótimo que sejam longevos, né? Mas, na verdade,
nós, seres humanos, somos mortais e isso é uma verdade para todo X, ou seja, para todo homem, ou homens no geral. Então, vejam que há um substrato, há algo de interpretação de texto aqui. E vocês verão questões agora muito técnicas, simples até, e outras que pegam mais esse lado interpretativo. Então, você tem que estar preparado para as duas situações, tanto para as questões mais técnicas, mais rapidamente perceptíveis, né, da alteração, e outras nem tanto. Lembrando que também, não separei questões desse tipo, mas também o Sebrasp gosta de pedir a reescritura, né, trocar a vírgula por travessão, por travessões, tranquilo, aqui, claro. Se você colocou entre vírgulas, né, porque essa oração está encaixada, né, você tem a oração principal e a subordinada no meio. Então, nesse caso, ela está intercalada. Então, tem de estar entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses. Pode, menos comum, mas pode acontecer. Tá? Então, também há perguntas do Sebrasp cobrando essa questão da troca da pontuação. Tá? Ora, se trocar direitinho, como eu falei, não há problema nenhum. Tá? A questão você não pode deixar, por exemplo, no caso daqui ou daqui, apenas uma das vírgulas. Né? É importante que você destaque, se for no caso da explicativa, por vírgulas no plural. Fechou, pessoal? Muito bem. Então, é basicamente simples. É só com o que, professora? Não. Deixa eu aproveitar e pegar a caneta de novo aqui. Aqui o que, como eu disse, é o pronome relativo mais comum, mais usado por nós. Mas tem o qual, a qual, que eu já, inclusive, troquei. Quais são os outros pronomes relativos? Nós temos o quem, que pode ser usado para referir-se a pessoas e sempre preposicionado, por isso que não está ali. Pode também ser o cujo, cuja, cujos, cujas, que também é a flexão de gênero e número, que é um pronome relativo que estabelece uma relação de posse, e também o onde, que é um pronome relativo que faz uma alusão, uma referência a lugares. São pronomes relativos mais específicos, né? O que eu estou falando para o que vale para todos os demais, né? A presença ou não da vírgula antes desses pronomes relativos confere a oração seguinte um caráter explicativo ou um caráter restritivo. E já vou te adiantando, pessoal, se o concurso pedir, se o Sebrasp pedir, qualquer outra banca, mas principalmente o Sebrasp, que adora cobrar isso, pedir para colocar e tirar a vírgula antes de um pronome relativo, é óbvio que vai alterar sentido. Como eu disse, uma coisa é você dizer que os homens que são honestos, sem vírgula, restringindo, nem todos são. Outra é colocar entre vírgulas e acabar dizendo que todos os homens são honestos. Então, altera sentido, tá? Então, já vou te avisando isso. Agora, qual é esse sentido? É uma pergunta um pouco mais difícil ou aprofundada, que nem sempre é cobrada no Sebrasp, mas quando cobra, pega muita gente desprevenida. Então, vamos lá. Vamos às questões, tá? São 6 questões ao todo, tá, pessoal? Então, vamos comigo aqui. Sentido restrito, tudo bem? Sentido explicativo, tranquilo? Muito bem. As perguntas podem variar, né? Podem ser perguntas mais técnicas, como eu falei, e perguntas mais interpretativas. A primeira questão, que é a questão do TJ do Amazonas, tá? Diz o seguinte, tem um pequeno texto, eu recortei a parte que nos interessa. A pergunta é a seguinte, a eliminação da vírgula, empregada imediatamente após difusos, não comprometeria a correção gramatical do texto, mas alteraria os seus sentidos originais. Veja que eles estão enfatizando a palavra difusos na linha 25. Mas, na verdade, o que está se colocando aqui, está se falando, na verdade, é da vírgula antes do quê? Eles não te deram, a banca não te deu essa colher de chá, de falar a vírgula antes do quê? Falou a vírgula depois de difuso, o que, na verdade, é a mesma coisa, mas o fato de eles enfatizarem a palavra difusos, para o leigo, para o incauto, aquele concursando meio desavisado, vai ficar olhando para a palavra difuso. Não tem nada a ver com difuso. Na verdade, a grande questão é a vírgula antes do quê? Será que esse quê é pronome relativo? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Bom, para que você saiba ser ou não pronome relativo, a dica fundamental é trocar por o qual, né? E ler desde o início do período, né? Aqui. Para assegurar a tutela dos direitos difusos, os quais dizem respeito à sociedade em geral. Percebeu, pessoal? Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma situação, deixa eu voltar um pouquinho só para muito parecida, se não igual, à situação do caso de baixo aqui, né? Entre vírgulas, olha lá. Vamos voltar lá? Então, direitos difusos, os quais dizem respeito à sociedade em geral. Então, você tem aqui, entre vírgulas, lembra que essa vírgula dialoga com essa vírgula, está totalmente relacionada. Então, se pedir, inclusive, para tirar a primeira vírgula,
necessariamente tem de se pedir para tirar a seguinte, a outra, por causa da oração intercalada. Muito bem. Mas a pergunta tem a ver também com a interpretação dos sentidos, né? Então, a eliminação da vírgula empregada imediatamente após difusos, a eliminação da vírgula não comprometeria a correção gramatical. Então, algo que eu não falei, será que retirar essa vírgula, mantendo aquela, comprometeria a correção gramatical? Eu disse a vocês, acabei de comentar, que parece que sim, uma vez que se você volta à teoria, se eu tiro essa vírgula e mantenho aquela, dá uma olhada ali, né? Você teria, por exemplo, uma vírgula entre sujeito e verbo. Ficaria uma vírgula sobrando, deslocada, meio sem sentido ali. Tá? Então, note que, aqui eu tirei já, né? Tá? Estou tirando aqui, mas aquela permaneceu. Acontece, vamos aprender com a banca. Para o Sebrasp, isso não é tranquilo em relação às demais bancas, tá? Mas para o Sebrasp, a ausência, vamos voltar aqui então, a ausência dessa vírgula, porque na verdade essa, segundo alguns gramáticos, é a vírgula que estabelece a explicação ou restrição, que aquela seria uma questão de entonação, de organização textual, teriam outros critérios na aplicação dessa outra vírgula. Tá? Na verdade, isso não é tranquilo, há uma controvérsia, mas a gente tem de pensar conforme a banca. Se a banca ou Sebrasp, CESP e Sebrasp, entende que a questão aqui, tá, é da correção gramatical não altera, tá, certo? Na verdade, se você tirar as duas, também não altera. O que eu quero dizer? Se você colocar vírgulas ali, tirar as vírgulas, colocar as vírgulas, tirar as vírgulas, ficar colocando, tirando a vírgula, não altera a gramática. A gramática não altera, altera o sentido. A questão que não quer calar aqui, não sei se vocês entenderam, é tirar apenas uma. Né? Se tirar as duas, não tem problema nenhum. Não altera a gramática. A gramática adora colocar duas, tirar as duas, tranquilo. A dúvida dessa primeira questão que já estou colocando para vocês é que há aqui uma controvérsia gramatical. Alguns gramáticos, ou até outras bancas, diriam, não, se vai tirar, tira as duas. Vamos ler o todo até a palavra participativa para ver se aquela segunda vírgula que aqui permanece não teria um outro motivo, talvez, da permanência dela. Então, vamos lá. Vocês já sabem que altera o sentido, então, porque diz, mas alteraria os sentidos originais do texto. Então, só para fechar, sem dúvida altera. Que altera sentido, colocar e tirar vírgula antes do que, isso não tem discussão, está na teoria que acabamos de ver. Para assegurar a tutela dos direitos difusos que dizem respeito à sociedade em geral, foram criados instrumentos para estimular a democracia participativa. Entenderam? Que aquela segunda vírgula ali, esta vírgula aqui, tem um outro sentido, tem um outro motivo, além de fechar, tá? Vamos colocar no original aqui. Além de fechar a oração subordinada adjetiva explicativa no seu original, ela também separa a oração subordinada, tá? Porque para assegurar aqui, eu tenho uma oração subordinada antecipada, tá? A oração principal, a oração subordinada de finalidade, né? A oração principal começa aqui, foram criados instrumentos. Então, na verdade, tá? Se o aluno, se o candidato, enfim, achar que a segunda vírgula, vírgula, foram criados. Então, a vírgula que permanece após o foram criados, tá? Ela possui um outro motivo. Poderia estar errado ou não, e aí as gramáticas, há uma controvérsia em relação à segunda vírgula, isso é verdade, eu já vi Sebrasp ignorar essa segunda vírgula, mas neste caso específico, tá, a manutenção desta vírgula, ela faz um super sentido, porque é exatamente aqui a fronteira entre a oração subordinada, tá, adverbial final, e a oração principal. A oração principal começa em foram criados. Então, não é possível realmente tirar aquela vírgula. Tá? Então, vejam, a importância de lermos, inclusive, o período inteiro que contém aquela pontuação. A pontuação ela é dinâmica, ela pode ter uma vírgula, pode ter dois motivos ou duas funções. Esta vírgula aqui antes do foram criados, depois do geral, ela, o motivo 1, além de fechar, motivo 1, fechar a oração subordinada adjetiva explicativa do que aos gerais, ela também inicia a oração principal. Portanto, ela está correta a questão, tá? Mas eu quero te dizer que vocês encontrarão, eu lembro de uma prova, tá, do CESP,
um Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, em que havia uma situação em que havia essa vírgula, tá, mantida só pelo sentido da separação da oração subordinada adjetiva e não foi considerado erro gramatical. Então, fiquem atentos a isso. Que muda sentido natural. Então, o que essa questão tem de relevante? Por que eu a escolhi? Porque a segunda vírgula permaneceu. Foi retirada a primeira. Essa segunda vírgula permaneceu, tá? Por quê? Porque ela está separando a oração subordinada da principal. Entretanto, CESP e SEBRASP, tá? Numa situação, tá, em que, voltando aqui, havendo duas vírgulas separando a oração subordinada explicativa, se eles pedirem para tirar essa, o sentido muda, mas segundo o SEBRASP, a correção gramatical poderia permanecer. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vocês vão ver uma segunda questão, essas duas primeiras foram desafiadoras, porque a segunda, tá, também é desafiadora no sentido e não na questão da gramática, tá? Então, qual foi o desafio? É entender o mecanismo da pontuação da oração subordinada e entender o vínculo entre as duas vírgulas que separam a oração subordinada adjetiva explicativa. Questão 2 tem a ver com interpretação de texto. Aqui, caso se isolasse por vírgulas o trecho que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, eu vou colocar o texto maior aqui, tá? Para vocês contextualizarem comigo. Seria pertinente inferir, olha que questão interessante, pertinente inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. É aquilo que eu falei sobre a inferência do homem não ser honesto ou ser honesto. Tá? Então, vamos contextualizar. Aqui é o texto, né? Como eu disse, a importância de ler o período, o texto maior. O texto que eles separaram, né, que em Deodoro, começa aqui, né? Então, esse rapaz que em Deodoro é uma cidade, tá, pessoal? Aqui no contexto, viu? Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens, o domínio sobre a mulher. Muito bem. Era uma reportagem falando sobre um caso específico, tá? Inclusive tinha o nome do rapaz antes no texto. Então, o texto todo, tá? Vamos entender o original, porque nós vamos colocar vírgulas e ver se o sentido altera, tá? E para que sentido altera? Então, havia um texto que começava exatamente com a reportagem, citava o nome do rapaz, que está se referindo aqui, esse rapaz, porque já tinha sido citado antes, inclusive, o nome dele. Então, o texto não falava de um outro, era só ele e ele acabou. Muito bem, então o sentido original, dentre vários homens que cometem violência contra a mulher, restringiu-se um, que era só o que estava sendo dito ali. Isto é, exemplificou um caso no meio de tantos outros. Este rapaz é um subconjunto dos homens do texto. Então, a reportagem falava sobre o aumento da violência doméstica, tá? Do feminicídio, de 2017 para cá. Muito bem. E eles argumentaram mostrando esse exemplo do rapaz X, que na cidade de Deodoro cometeu essa situação. Tá? Mas o texto queria falar mais dos homens em geral. Por isso está restrito, está sem vírgula. Então, o original estava restringindo esse rapaz que é um rapaz específico no grupo de tantos outros. Na minha matemática básica, e eu não sou da área de exatas, nós temos uma situação assim. O grupo dos homens e esse rapaz. Esse rapaz. Tá? Certo? Como se fosse você tirando um elemento. Ao colocar vírgulas, vamos colocar as vírgulas agora. Tá? A vírgula vai ser aqui, o rapaz, né? Esse rapaz é um sintoma da revivescência. Está em negrito a oração principal. Tá? Esse rapaz é um sintoma da revivescência de um sentimento. Tá? Que também é a oração principal, mesmo sem as vírgulas, ok? Muito bem? Estava assim, restringindo, e assim, que muda o sentido. Sem dúvida, isso você já pode decorar, tá? Vírgula antes, pronome relativo, tira, põe, muda sentido. Agora, a pergunta é muito mais inteligente, muda para qual sentido? Seria pertinente inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. Olha só, gente, tá? Por que ela está certa? Porque, por mais que antes tivesse o nome do autor, eu falei que estava, sei lá, eu vou inventar um nome aqui, hein?
Geraldo. Por mais que tivesse aqui o nome do Geraldo antes, o texto não falava do Geraldo. O texto falava dos homens ou da relação homem-mulher e da violência doméstica que acontecia, que começou a acontecer em maior escala 2017 para cá. Esse é o contexto do texto. Podemos inferir que ao colocar as vírgulas, tá, o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado? Bom, isso já era mencionado, tá? Mesmo sem as vírgulas, tá? O importante aqui é ou conhecido do interlocutor. Muita gente achou essa questão estranhamente. Ah, professora, não concordo. Não é concordar ou discordar, é entender a dinâmica da colocação da vírgula. Reescritura. Está se falando apenas de um rapaz desde o começo do texto. Este rapaz específico que cometeu um crime. Ele é o conjunto completo dos homens do texto. Ao colocar as vírgulas, tá, é como se o texto inteiro falasse apenas o rapaz e só interessasse o rapaz. Por quê? Tá? Quando você tem um texto, olha que importante isso, pessoal. Quando você tem um texto, você tem assim, Henrique, que é professor do Rico Domingues, vírgula, fez tal coisa. O texto inteiro falando sobre o Henrique, eu estou explicando o Henrique. Conjunto completo dos universos dos Henriques que eu conheço é esse Henrique e acabou. Que é professor. Que é professor. Com as vírgulas. É o conjunto formado de um. Então eu tenho, no conjunto dos Henriques, eu tenho o Henrique. Então eu estou explicando quem é o Henrique. Ao passo que se eu tiro as vírgulas, vai para uma situação como aquele caso lá. Eu tenho um conjunto dos professores e o Henrique é um específico entre eles. Tá? Se eu tiro as vírgulas. Henrique, que é professor, como se eu conhecesse outros Henriques, inclusive, outros professores, né? Aí eu estou fazendo a restrição. Muito bem. Ao colocar a vírgula, é como se o texto todo falasse apenas do Henrique. Como se o Henrique fosse o Geraldo, o Henrique, enfim, como se esse rapaz fosse o centro das atenções do texto. Quando, na verdade, não era. Por isso, a ausência das vírgulas. Então, ao se colocar as vírgulas, a impressão que passa, tipo, esse rapaz, vírgula, que, é como se o texto todo, o que importa é o rapaz, e não o que importam os outros homens, né? Certo? Então, essa é a diferença da colocação da vírgula. Isso tem uma inferência, isso entra para uma outra matéria, chamada inferência, depreensão de sentido, e até raciocínio lógico, né? Nós estamos vendo aqui a questão do que é o universo restrito e o universo amplificado, restrição, explicação. Então, essa é uma questão altamente, tá, inteligente e que extrapola os limites da mera decoreba do que é colocar vírgula, tirar vírgula. Eles não querem saber se a oração é restritiva, explicativa, se é pronome relativo. Vocês perceberam? Ela é rara, essa questão, mas ela é profunda e ela é difícil. Tá? As demais questões são rápidas, para a gente terminar, e elas são mais clássicas, mais comuns de acontecer, inclusive. Tá? Quando você tem aqui as vírgulas que isolam a oração, veja a importância do que isolam a oração. Que estava sentada na ponta da cama, vamos lá? Vocês têm isso na linha 11 e 12, tá? Foram empregadas para dar ênfase às ideias do texto, tá? Por isso, sua supressão não interferiria nos sentidos originais do texto. Pode terminar colocando errado, você quer ler? Vamos ler. Mas se a vírgula, claro que você vai ler, né? Se o que é pronome relativo, e você vai encontrar exatamente isso aqui, ó, bem na... Pois a babá, vírgula, que estava sentada na ponta da cama, tá? Então, eu vou até fazer uma referência à questão anterior aqui do esse rapaz. Você tem a vírgula. A babá, a qual? É pronome relativo. Se está pedindo para tirar a vírgula, é óbvio que altera sentido, tá? Certo? Agora, quando há a vírgula, é porque só tem uma babá. É aquela babá e acabou. Tá? Então, o texto inteiro, eu posso pressupor outras babás? Não, só há aquela babá. Se você tira a vírgula, é porque há outras babás, outras pessoas que cuidam da criança, ou outras babás. Voltando a uma luz na questão anterior, que eu sei que ela é difícil, talvez vocês ainda não tenham compreendido direito, então eu faço questão de voltar até à luz do que eu falei. Ao colocar esse rapaz que, tá? É o único rapaz que tem, conhecido de todo mundo, é o texto inteiro sobre o rapaz. Isso não é verdade, o texto falava dos homens em geral e esse rapaz era apenas um exemplo. Por isso a ausência das vírgulas. Então, quando eu tenho essa babá, vírgula, que, é só uma babá do começo ao fim do Budapeste ali do livro, ou pelo menos da cena na qual se insere esse livro, tá claro?
Ao colocar as vírgulas tem sentido, ao tirar eu teria um universo maior aí de babás e de pessoas cuidadoras. Então, essa questão não precisaria chegar nessa inferência que eu fiz, óbvio, era só decorar. Com vírgula, um sentido, sem vírgula, outro sentido. E ponto final. Fechou, pessoal? Questão 4. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos fosse isolado por vírgulas. Parecida com o anterior, vamos ver primeiro se é pronome relativo. Linha 18 para 19. Tá? No ambiente no qual dormimos, né? Então tá sem vírgula. E já tem o no qual. Nem tem o que, né? Já tem ambiente. Então ele pede, tá? Ali no qual dormimos, tal. Ah, desculpa, não é um pouquinho antes, é aqui. Luz urbana, mas tem um no qual igual, né? Olha lá. Luz urbana a qual se infiltra, tá? Está sem vírgula. Está sem vírgula, se você isola, vai ter um outro sentido, tá? Que é o que se infiltra no ambiente no qual, então você teria a vírgula aqui. Óbvio que altera sentido, ela está certa. A correção gramatical se mantém, mas o sentido se altera. Então, questão 3 e 4 para você fazer rápido. Localizou que é pronome relativo? Altera sentido. Fechou, pessoal? Questão 5 e 6. Vamos lá? Questão 5. O trecho que tradicionalmente beneficia políticos de todos os matizes é empregado no texto, no sentido restritivo. Tá? Olha só, também, se o que for pronome relativo, tá? E só verificar se tem ou não tem vírgula antes do que. Linha 9, 10, não está aqui, mas eu negritei, olha lá. Impunidade que, impunidade a qual é sentido restritivo. Tá? E está dizendo que está sendo empregado nesse sentido. Maravilha. Então, essas últimas questões são mais decorebas, né? A última tem um agravante, aqui tem uma pegadinha. A oração que, dotada de pragas virtuais, é de natureza restritiva. Muito cuidado, que a vírgula não é a depois do que. A vírgula a qual nos referimos é a antes do que. Então, se você ler o trecho, foi definido o termo hacker como sendo aquele indivíduo que promove a invasão. O dotado de conhecimentos técnicos, tá, é, na verdade, um trecho que está intervindo na relação direta aqui. Se você retira, fica mais claro que é restritivo. O que importa é a vírgula antes do que, não depois do que. A vírgula depois do que tem outros motivos. Nós temos aqui um aposto, enfim. Tá? Então, aquele indivíduo que promove a invasão, que é restritivo. Tá? Então, nós temos aqui correta, sentido restritivo. Aqui a única, digamos, pegadinha seria o fato de termos a vírgula depois do que, uma oração, um aposto intervindo no meio da relação. Então, alunos queridos, o que vocês viram aqui? Duas questões iniciais um pouco mais complicadas, né, em relação a esse tema. Eu acho, inclusive, a questão 2 mais em função da questão da interpretação. Tá? Vou terminar aqui com a seguinte referência. Quando você tem nomes próprios, ou uma referência a babá, uma referência à pessoa, esse rapaz, aquele aluno, que, em seguida, se você coloca a vírgula, é como se houvesse só aquele. Então, Mercedes Bonorino, vírgula, que é professora do Rico Domingues, é como só se houvesse o conjunto formado por mim. Ou seja, eu, a única, Mercedes e automaticamente professora do Rico. Então, o universo, o conjunto, é formado de um elemento só. Então, ela é explicativa. Tá? Agora, Mercedes, que é professora do Rico, sem vírgulas. É como se nós tivéssemos outras Mercedes no Rico Domingues. Vamos supor que tivéssemos uma secretária com o nome Mercedes. Vamos supor que tivéssemos um funcionário, uma aluna ou outra professora com o mesmo nome, meu. Aí nós teríamos a restrição. Então, para dar luz ainda à questão 2 que vimos, é importante você ficar atento ao contexto do texto. Tá? Para verificar se no texto está se falando de mais de uma pessoa ou apenas aquela pessoa. Porque aí isso vai te dar uma luz no caráter restritivo ou explicativo do texto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um tema espinhoso e importante de pontuação e interpretação de textos. Beijos, não esqueça de curtir, tá? Aqui conosco o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Abração!